E aí pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez e eu queria discutir com vocês hoje a respeito do caso que tem ganhado proporções assim assustadoras até na mídia, né? Que é o caso do youtuber Monark, do Flow Podcast. Ele deu uma declaração altamente polêmica, né? Nos últimos dias aí na mídia, no seu canal, no Flow, fazendo uma espécie de apologia ao nazismo. Defendendo a resguarda da lei, né, que o nazismo deveria ter resguarda da lei para exercer-se como um partido político, né, e óbvio que causou uma reação em cadeia assim, nas redes sociais. Várias pessoas se pronunciaram, artistas, celebridades, influenciadores, todos se pronunciaram contra. O Flow perdeu muitos de seus patrocinadores, né? A Federação Esportiva do Rio, que é a responsável pela divulgação, pela transmissão do Campeonato Carioca, cortou relações com o Flow, né, que possuía essas relações, e o Monark foi despedido, inclusive. Foi assim uma reação gigantesca, né? O público reagiu de maneira muito significativa a essa frase. O Monark, ele discutindo com alguns parlamentares, inclusive Kim Kataguiri estava lá, né? Que é o deputado, e ele diz assim, em certo momento da discussão: a esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. E aqui eu gostaria de discutir com vocês acerca dessa frase. Essa frase ela é um tremendo erro, né? Foi ele mesmo reconheceu que estava bêbado, né? Mas foi um baita de um erro dizer isso, né? Uma frase muito infeliz. Por quê? Historicamente, como um historiador, eu gostaria de lembrar a vocês o que foi o nazismo. O nazismo se levanta como uma filosofia política, né, ali na década de 30, na Alemanha, uma Alemanha historicamente quebrada, vinha de uma primeira guerra em que a Europa inteira sofreu e colocou, por assim dizer, a culpa na Alemanha pelo início da Primeira Guerra. A Alemanha teve que pagar tributos gigantescos à Europa, ficou falida praticamente, né? Teve seu exército reduzido a 100 mil homens, teve o contingente, por assim dizer, o arsenal, melhor dizendo, de equipamentos militares e mesmo de veículos militares reduzidos a poucos veículos, né? A nação estava arrasada e de repente Adolf Hitler surge com doutrinas, com essas teorias que levantam a Alemanha economicamente, mas ideologicamente embriagam o povo alemão. O povo alemão, que conhecidamente como um dos mais inteligentes do mundo, agora estava como que enfeitiçado por uma demoníaca doutrina que pregava a purificação da terra, em detrimento dos outros povos, né? Judeus, negros, homossexuais e minorias de outros lugares da Europa sofreram ardentemente nas mãos de nazistas, de pessoas que tinham essa ideia como uma verdade. E é por isso que o comentário de Monark é um comentário infeliz, porque não se pode conviver com uma filosofia política que, se chegar a ter poder e voz, vai matar quem pensa diferente dela. Não se pode conviver com isso. Direita e esquerda hoje no Brasil são arqui-inimigas, mas até onde nós sabemos, Lula e Bolsonaro não estão pregando ainda a morte uns aos outros, né? Eles são só um exemplo do que são a grande direita e a grande esquerda. Políticos de esquerda e de direita ainda não pregam a morte de quem pensa diferente, mas o nazismo prega. Então eu não posso tolerar
uma filosofia doutrinária como era o nazismo, que ela tenha respaldo político, porque uma vez que ela tiver, as consequências serão drásticas, de maneira assim assustadora. Agora eu gostaria de discutir com vocês bem rapidamente, porque o vídeo, para não ficar muito longo, se toda doutrina, filosofia política que prega essa espécie de abolição de povos, de movimentos, de ideias que pensam diferente dela, não deveria ter respaldo político, eu me pergunto por que hoje no Brasil o comunismo ainda tem respaldo político. Porque você sabe bem que nós hoje temos inclusive um partido comunista no Brasil, né, que se organiza politicamente. Porque o comunismo ele também não deveria ser taxado como uma ameaça à humanidade, assim como é o nazismo. Olha, eu estou aqui com um livro, a terceira edição, bem condensada, do Karl Marx, né, o Manifesto Comunista, onde ele expressa suas ideias, né, a ideia de um comunismo global, ele convoca, né, os trabalhadores, proletariado, univos, né, em uma causa comum. Mas o interessante é o que ele diz aqui na página 86 e 87 dessa edição. Ele manifesta uma ideia um pouco obscura, e você precisa prestar atenção nessa ideia. Olha só, além disso, ele está falando, antes de expressar essa ideia que eu vou ler agora, ele está falando a respeito de como as grandes religiões, como por exemplo as religiões politeístas de Roma e Grécia, são vencidas pelo cristianismo na Idade Média, e como o cristianismo é vencido pelo iluminismo na Idade moderna e contemporânea, né? E ele continua e diz assim: além disso, existem verdades eternas como liberdade e justiça, que são comuns a todos os estágios sociais. Mas o comunismo abole verdades eternas, abole a religião, a moral, em vez de constituí-las um novo fundamento, contradizendo, portanto, toda a experiência histórica até hoje. Olha só, não sei se você prestou atenção no que a gente acabou de ler, mas as ideias de Marx são que, segundo ele, o comunismo abole todo tipo de verdade que é tida como eterna, imutável, inclusive a religião. Marx, em outra passagem, disse que a religião era o ópio do povo, que era incompatível com viver num sistema ideal de governo, que segundo ele é o comunismo, e possuir ainda tolerar a religião. Não tinha lógica isso. Então, imagine se o comunismo, que hoje é uma força vencida, mas é como eu costumo encarar o comunismo como uma fênix, a qualquer momento pode ressurgir. Imagine o comunismo tendo poder significativo nas mãos. De repente eu, que sou um religioso, estaria ameaçado. Então por que tolerar também ideias como as ideias comunistas? Não faz muito sentido isso. Esse livro aqui tem 800 páginas, aqui é o livro de Archibald, onde o livro é Ascensão e Queda do Comunismo. Nas 800 páginas que há aqui, ele descreve, né, as inúmeras tentativas de se mostrar o comunismo como um governo ideal e as inúmeras vezes em que falhou, né, por justamente ser uma teoria autoritária, uma doutrina autoritária. Então, se nós pregamos o total repúdio ao nazismo e fazemos bem com isso, devemos também agora olhar com certa atenção para propagar o repúdio também ao comunismo. E não somente a eles dois, mas a todo tipo de teoria e doutrina, filosofia política, o que quer que seja, que se opõe à liberdade de outros povos, de outras ideias. Afinal de contas, a diversidade de ideias é sagrada. Ela não pode deixar de existir jamais. Porque senão eu não poderei expressar mais aquilo que eu penso, nem você o que você pensa. Então, esse é mais um vídeo para que a gente medite um pouco acerca dos valores de nossa sociedade. Será que a gente está julgando com 2 pesos e 2 medidas? Ou estamos sendo coerentes? Valeu, meus amigos, e até a próxima.